Hello, everybody! Estamos dando início a mais uma aula no Se Liga do Inglês, terceiro ano. Hoje nós vamos pensar sobre alguns benefícios do inglês. Você certamente já deve ter ouvido sobre o quanto que o inglês é um diferencial. Eu sou Lídia Chagas e na aula de hoje vamos pensar um pouquinho sobre vários benefícios do inglês e como que você pode se apropriar deles para que na sua carreira isso faça diferença. Vamos lá? Why is English important in the workplace? Então, por que o inglês é importante no mercado de trabalho? Isso nós vamos pensar. Refletindo sobre essa questão, temos aqui um infográfico. Ele fala um pouquinho sobre o inglês. Olha só, o inglês é a língua mais requisitada na comunicação interna das empresas. 91%. Isso aqui é resultado de pesquisa. Então, nas empresas, 91% das comunicações internas, elas demandam inglês. Então, já temos aqui uma razão para o estudo do idioma. Agora, vamos comparar com o Brasil. No ranking de proficiência em inglês, o Brasil ocupa a 53ª posição entre 88 países. Então, olha onde nós estamos. Então, de 88 países, nós estamos lá no finalzinho da fila, pensando em proficiência, ou seja, numa comunicação efetiva no idioma. E você? Onde você se encontraria nessa posição aí? O Brasil está lá embaixo. E você? O que você tem feito pela sua comunicação no idioma? Vamos pensar hoje sobre mais alguns benefícios. Outros benefícios que nós temos aqui, por que estudar o idioma? Temos aqui, olha, 75% das empresas brasileiras afirmam que o uso do inglês no trabalho é muito útil. 78% dos funcionários querem aprender ou melhorar o inglês. 51% dos funcionários de empresas brasileiras acreditam que o uso do inglês nas comunicações internacionais crescerá nos próximos 3 anos. Então, independentemente da data que essa pesquisa tenha sido feita, nós vemos que o uso do inglês ele continua crescendo. Está vendo que estamos apresentando aqui várias razões que podem ser uma base que seja motivação para você estudar o idioma? 28% dos funcionários de empresas brasileiras afirmam que são fluentes em inglês. Olha esse disparate que nós temos aqui. Temos duas coisas opostas. A necessidade é alta, os empreendedores dizem que é extremamente necessário, mas 28% apenas dizem ser fluentes no idioma. 37% das empresas brasileiras afirmam que o uso do inglês cresceu nos últimos 3 anos. Vemos que a tendência também é continuar crescendo, certo? Agora eu quero saber o que você tem feito com isso. O que você tem feito com essa informação? Será que você tem pensado como muitas pessoas que não, isso não é para mim, inglês não é para mim. Olha tudo que aconteceu comigo, olha o ensino que eu tive. Muitas vezes as pessoas usam justificativas para dizer que não vai dar certo, não vou conseguir, não vou investir nisso, isso é difícil demais. Só que não. Olha essa frase aqui, olha o que ela está falando. I am not what happened to me. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu escolhi me tornar. I am what I choose to become. Ou eu sou o que eu escolho me tornar. Eu espero que nesse momento você escolha se tornar alguém que se comunique bem, tanto na sua língua mãe, no português, quanto no inglês. Eu espero que você escolha nesse momento, caso você ainda não tenha escolhido, ser alguém que vá ser bem-sucedido profissionalmente, vai ser bem-sucedido em relações interpessoais. Sim, é possível que você encontre alguém com quem você queira desenvolver amizade, um networking, né, uma relação, rede de relacionamentos, na qual você precisa do inglês. Então, eu espero que nesse momento você decida se tornar alguém que use o inglês a seu favor e não pense, não fique pesando tudo o que tem acontecido enquanto pontos negativos para você, certo? Vamos lá? Está pronto?
Então, nós temos aqui essa frase, tome uma atitude, take action. Vamos tomar atitude agora comigo? Então, o texto que nós vamos ver, ele fala sobre 9 benefícios de saber inglês no mercado de trabalho. Então, se nós formos tirar esse texto exatamente do site de onde ele veio, olha essa imagem. A gente já vê a imagem mostrando o ambiente de trabalho, esse espaço corporativo. E nós temos o título, que é a importância do inglês, tanto num escritório ou num espaço de trabalho. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então, o texto que você viu aí, o texto que você olhou lá no seu PET, caso você não tenha olhado, pode ir lá no site Estudo em Casa, dê uma olhadinha no material do 3º ano. Então, o texto ele fala sobre essa importância do inglês no espaço de trabalho. Então, nós temos um texto longo, temos algumas coisas, prossegue aqui, eu vou mostrar para você. Só que nós ainda não sabemos o que é requisitado que se faça com esse texto. Então, por enquanto, não vamos ler. Vamos apenas olhar o texto, olha só. Ele continua, ele tem um subtítulo. Por que o inglês é importante no local de trabalho? Why is English important? Continua no mesmo subtítulo. E aí, nós temos os 9 benefícios. Então, caso você queira, enquanto você estiver passando seus olhos, ver alguns desses benefícios, olha, temos aqui, ó, allow you to communicate effectively, permite que você se comunique de maneira efetiva. Então, esse é um dos 9 benefícios. Temos outro benefício aqui, will enable you to com adequação, vai permitir que você adequately, agora veio, se expresse e represente a si mesmo diante de um público. Então, é tudo isso que a língua inglesa faz. Por que ela faz isso? Porque ao aprender um outro idioma, você fortalece também aquilo que você conhece na língua mãe. Sim. Então, aqui nós temos outros dentre esses 9 benefícios. Na questão 1, o que nós temos é, relacione as colunas. Então, a data de publicação. Qual é a data de publicação que nós temos aqui? Data de publicação, nós temos December 25. Então, 25 de dezembro de 2018. Título do texto. Qual desses aqui é o título do texto? Nós já vimos que o título é sobre a importância do inglês. The Importance of English. Letra B. Qual é o nome do site? Nós podemos observar anteriormente aquele print tirado da página. Nós vimos qual que é o nome do site. Então, nós temos aqui a nossa letra C. E o número de visualizações, 1418. Aqui nós temos a letra D. Então, essa questão está pedindo que você reconheça, nesse gênero textual que foi estudado, alguns elementos linguísticos. E isso você vai praticar quando você for fazer a prova do Enem, você vai praticar durante uma prova de concurso, está bem? Vamos prosseguir. Na nossa próxima questão, nós temos a pergunta, quais são os testes de proficiência em inglês citados no texto? Então, diante dessa pergunta, nós vamos voltar à leitura do texto, que não fizemos de fato. Então, vamos buscar essa informação específica, teste de proficiência em inglês. Então, aqui, procurando a palavra proficiência, nós temos aqui proficiency. Está vendo? Proficiency tests. E aí ele dá o exemplo such as. Such as é usado para introduzir exemplos. IELTS, TOEFL, PTE. Então, nós temos esses 3 exemplos. Respondida a nossa pergunta. Prosseguindo, sem um conhecimento adequado no inglês, o que pode ocorrer? Vamos, então, lá no texto buscar conhecimento adequado e consequências da ausência desse conhecimento adequado. Então, tirando um excerto aqui do nosso artigo, aqui está falando, olha, without proper knowledge, conhecimento adequado ou apropriado da língua inglesa. Aí o que ele fala? It might be difficult for you. Pode ser difícil fazer o quê? Maintain business relationships, manter relações de negócios. E, por fim, qual é a outra coisa que ele coloca? Climb the corporate ladder, que é escalar, subir a
escada corporativa, ou podemos dizer o plano de carreira, a carreira corporativa. Então, olha que interessante, nós temos esse verbo climb aqui pensando num benefício do inglês para você. Climb é o mesmo verbo que nós usamos para subir árvore, climb a tree. Então, foi esse verbo que ele usou para falar do benefício do inglês. Então, climb the corporate ladder, que é escalar a escada corporativa. Eu espero que sejam vários motivos que estejam fortalecendo você para estudar o inglês. Então, respondemos a nossa pergunta. Okay? Então, sem conhecimento apropriado, pode ser difícil manter relações de negócios e, finalmente, escalar a carreira ou a escada corporativa. Próxima questão. Copie e separe as palavras cognatas com a sua tradução adequada. Então, nós vamos identificar em alguns trechos do texto algumas palavras que são parecidas com o português. Algumas palavras cognatas. Então, aqui, peguei um trechinho do texto. English. Temos já o English, que é o inglês, um cognato. Não vou escrever a tradução, vai escrevendo aí, tá bem? English. O que mais? Universally. Temos a palavra universal, universal. E nós temos o ly, que torna em advérbio de modo universalmente. Cognato. Language. A palavra língua é um cognato. O que mais? Primary language. Língua primária. Primary. Cognato também. Corporate, que é corporativo. Student. Aluno. Enter. Então, você está vendo? Entrar. Está vendo quantas palavras que são parecidas com o português? Porque elas são de origem latina. Então, elas são parecidas com o português e realmente o significado é o mesmo com aquela semelhante na nossa língua. O que mais nós temos? Importance, importância. E depois, nós temos alguns outros exemplos na nossa próxima sessão. Na nossa próxima sessão eu vou pegar alguns. Então nós temos aqui education, que é educação, migrate, migrar. Você está vendo? Então aproveite para fazer esse exercício de pensar em palavras que são parecidas com o português, os cognatos, colocar as traduções e tentar entender a frase que está ao seu redor, o contexto ao seu redor, partindo dessa palavra que você já conhece. Está bem? Faça esse exercício. Na nossa próxima questão, nós temos aqui, na sentença a seguir, o pronome it se refere a quê? Então, vamos olhar. Essa é a frase. Só que para eu saber a que o pronome se refere, eu preciso olhar dentro de seu contexto, não é mesmo? Então, vamos olhar aqui no contexto. Então, nós temos aqui um trecho do texto. Vamos procurar a frase que nós vamos analisar. A frase, lembrando, it is also the top language. Também é a língua principal. Nós temos ela aqui no finalzinho. The top language. Olhando o início aqui desse parágrafo, ele fala, given that English. Dado-se que o inglês. Então, está falando sobre o inglês. Esse é o tema principal do parágrafo, do trecho. Ok. Então, ele continua falando. Vimos a primeira frase. Vamos olhar aqui essa segunda oração. From giving your office interview. A partir até mesmo de dar entrevista no seu escritório, até explorar novas oportunidades de carreira. Então, ele continua falando dos benefícios ou de como que o inglês impacta no mercado de trabalho. Então, nós temos todo esse trecho falando sobre a língua inglesa. Então, aqui, it. Do que esse it? A letra B. Ficou claro para você? Qualquer coisa, você volta lá no texto e vai observando essa relação que as palavras fazem umas com as outras dentro do texto. Tudo bem? Próxima questão. Nessa frase, nós vamos analisar as palavras a seguir, respectivamente. Então, vamos observar a frase. It will allow you to communicate. Permitirá que você
se comunique efetivamente, effectively, with your colleagues and superiors. Comunicar-se efetivamente com os seus colegas e superiores. Então, nós temos o will. Lembra que na aula anterior nós vimos sobre o futuro? Caso você não tenha assistido, dê uma olhadinha lá na nossa página, lá no nosso canal. Pode assistir essa aula sobre o futuro. Então, will allow you, permitirá. Então, nós temos aqui allow, um verbo. Vou colocar V de verbos, tá bem? Permitir a quem? A você, o objeto. Nós temos aqui um pronome. Vou colocar o de objeto. Mas se formos pensar na sua classe de palavras, ele é um pronome. Comunicar de que maneira? Effectively. Então, nós temos aqui a palavra effective, efetivo. Ou então, e aqui, desculpa, efetivo, temos acrescido o LY, efetivamente. Então, nós temos um advérbio. Vou colocar aqui ADV. Advérbios, tá bem? Advérbio de modo. Comunicar efetivamente com quem? With your colleagues, com seus colegas. Temos aqui o quê? Um substantivo. O substantivo em inglês, noun. Então, vamos buscar essas respostas nas opções? Vamos lá. Allow, sabemos que é um verbo. You, pronome. Effectively, advérbio. E logo depois, colleagues, substantivo. Temos aqui... Resposta certa, a letra C. Questão 7. Explique com suas palavras o último parágrafo. Então, nós temos aqui esse último parágrafo que fala que a língua inglesa coloca você em uma posição onde você pode se expressar para todo mundo em uma língua comum. Vamos ler em inglês agora? The English language places you... Posiciona você onde você pode se expressar, where you can express yourself to everyone in a common language. Por que ele está falando que é uma língua comum ou língua em comum? É uma língua que grande parte das pessoas conhece, é uma língua altamente, amplamente falada. Então, aqui nós temos mais um motivo que embasa a razão para que você estude, se dedique ao estudo do inglês e utilize isso como uma ferramenta para poder ser um destaque, destacar você no mercado de trabalho, tá bem? Então, língua inglesa, posicionando você onde você pode se expressar. A comunicação é algo extremamente importante. Se você não se comunica bem, muitas vezes você pode ter diversas situações de mal-entendido que podem causar dolos, possivelmente irreversíveis. Então, o inglês, ele te ajuda nisso, na comunicação, porque, conforme eu mencionei, quando você aprende uma língua estrangeira, você está fortalecendo aquilo que você já conhece. Então, além de você aprender a se comunicar numa língua comum, onde você terá maior chance de conhecer outras pessoas, maior chance de conhecer outras oportunidades, de ter outras oportunidades de trabalho, oportunidades na sua carreira, você também vai fortalecer aquilo que você já conhece. Então, aqui nós fizemos uma análise. Agora, explique aí no seu PET o que você entendeu desse parágrafo, tá bem? Então, nós temos a nossa frase para fechar a aula de hoje, que fala assim, act, haja. Por que ele está falando? Por que ele está mandando você agir? Porque action changes things, porque a ação, a atitude muda as coisas. Qual atitude que você decide tomar nesse momento? Eu espero que você decida tomar atitudes que sejam saudáveis, atitudes que te façam crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente, tá bem? Um grande abraço de Lídia Chagas, your English teacher.